Olá, sejam todos muito bem-vindos. Fiquei um tempinho sem aparecer aqui, mas eu não podia deixar o ano finalizar sem eu trazer as energias para 2026. Então, hoje eu trouxe o Oráculo das Fadas e também o Sabedoria das Estrelas, o Tarô, para a gente ver que energia que vai estar aí regendo os nossos caminhos em 2026. Lembrando que Tarô não é uma sentença, ele é um direcionamento para que a gente possa ficar mais atento às coisas que acontecem para a gente no dia a dia e que a gente possa, sim, tirar o melhor proveito de cada momento, de cada acontecimento nas nossas vidas. Então vamos lá, vamos começar com uma mensagem do Oráculo das Fadas, vamos ver o que vem para essa energia de final de ano. Essas aqui que voaram, vamos ver o que vem. Intenções puras e transformação. Nada mais apropriado aí para esse momento, né? Esse momento de quando a gente começa a fazer um balanço do que aconteceu em 2025, o que a gente quer para 2026. Então, vamos começar aqui por essa carta das intenções puras, né? Quando a gente tem clareza sobre o que a gente quer, tudo fica mais fácil. E às vezes é justamente aí que a gente trava, porque a gente não tem clareza. A gente quer que seja diferente, mas a gente é mais uma sensação de querer escapar do que está acontecendo do que realmente parar e pensar, mas o que eu quero de verdade para a minha vida? Então, com essa carta aqui das intenções puras, o convite é esse, que você tire um tempo para olhar para você e para refletir, o que eu quero? E se essa pergunta parecer grande demais, começa pelas pequenas coisas, começa por decisões minuto a minuto, a partir do momento que você acorda. Então, abrir os olhos, o que eu intenciono para o dia de hoje? Como é que eu quero me sentir no dia de hoje? A hora que você for parar para tomar o seu café da manhã, escolhe com intenção o que você vai se alimentar e assim por diante, né? Depois que você tomar o seu banho, que roupa que eu quero vestir, que imagem, que mensagem que eu quero passar. Então, vai trazendo atenção para esses pequenos detalhes, porque na soma isso se torna algo muito grande. E mais do que isso vai dando para o seu cérebro a sensação de que você pode planejar, que você tem essa capacidade de. Não é um controle daquilo que a gente não consegue, porque normalmente o que a gente quer controlar é aquilo que escapa das nossas mãos, tipo a vida do outro, ou o que meu chefe vai fazer, né? Isso está fora do nosso controle. Mas as minhas atitudes, a forma como eu quero me sentir, isso sim eu tenho autonomia. E quando você acostuma a tomar essas pequenas decisões com consciência, você, como um todo, você se acostuma a ter atenção no momento presente e tomar as melhores decisões a cada passo. E isso começa no simples e vai. Quanto mais você aprimora isso, mais você consegue ter a mesma atitude no que é complexo. Então, intenções puras, traz aí o que você quer de verdade, que você quer, né? E traz isso para o teu coração e começa a ter clareza sobre isso. E aí, a transformação é uma consequência. Porque quando eu mudo a forma como eu ajo, o resultado vai mudar também. Né? Normalmente o que acontece é que a gente quer que seja diferente, mas a gente continua fazendo tudo sempre igual. E aí não vira o jogo, né? Então a transformação ela acontece a partir do momento que você traz isso para a sua vida. Então, aquele resultado que você quer, o que você precisa fazer? Que pessoa você precisa se tornar para chegar naquele resultado? E, de novo, não é do dia para a noite, é gradativo. Mas quanto mais clareza você tem sobre isso, mais rápido essa transformação acontece. Então, com essas duas energias, vamos ver o que deixá-las aqui, o que o tarô vem dizer. Então, mensagem do tarô, por favor. Eu já embaralhei antes, tá? Mas aqui só para aquela carta pular do jeito que a gente gosta. Vamos lá, tarô. O que vem? Qual a energia para 2026? O que vai reger a gente? A carta. Opa, caiu ali no chão. Vou deixar aqui e vou pegar, tá? Vamos ver o que a gente tem embaixo do deck primeiro? Um cavaleiro de ouros. Né? O cavaleiro de ouros tem tudo a ver com essa mensagem aqui também, com essas duas mensagens. O cavaleiro de ouros é aquele que mais demora, né? Dos 4 cavaleiros do tarô, das cartas da corte, é aquele que mais demora para chegar com o resultado. Por quê? Porque ele fala do que é físico, do que a gente precisa trazer para a matéria. Né? Mas ele também é o cavaleiro que
cumpre o que foi prometido. Então, esse cavaleiro de ouro aqui vem falando muito dessa realização na matéria mesmo. E a gente não pode ignorar, porque a gente tem todas as dimensões dentro de nós. Né? Então, a gente tem a dimensão emocional, a gente tem a dimensão espiritual e também a dimensão física. Se a gente tem um corpo físico, se a gente está num planeta que é regido por essas leis da física, né, da matéria, a gente não adianta a gente querer ignorar, porque se não fosse para a gente usar e aprender a se movimentar pelo mundo dentro dessa fisicalidade, a gente não teria esse corpo. Então é importante sim. Então o Cavaleiro de Ouros aqui no fundo do deck ele vem trazendo essa energia, né, de realização, que você tem aí tudo que precisa para concretizar aquilo que você deseja. E aí vamos ver as cartas que caíram aqui embaixo. Vieram algumas, eu vou usar todas, tá? Veio um 6 de ouros, um 7 de ouros, um 8 de ouros e um 9 de ouros. Gente, vocês viram que pulou ali, né? E não tem o que fazer, é isso mesmo. Então, o que 2026 vem pedindo? Realização. Né? Não adianta a gente ficar só mentalizando, entoando mantra, não que isso não seja importante, não desmerecendo nada disso, tá? Mas, assim, eu preciso cuidar do que tem dentro de mim, eu preciso trazer atenção para as minhas emoções, eu preciso idealizar aquilo que eu quero, mas eu preciso também agir. Né? Não adianta eu ficar só no mental, só fazendo meus desejos para 2026 e esperar que isso vá acontecer num passe de mágica. Lamentamos, mas não vai. Né? Eu preciso fazer a minha parte, é um trabalho conjunto. E aí a energia está trazendo exatamente isso. Você vê, ó, só veio carta de ouro. Ouro fala da dimensão material, é o elemento terra no tarô. Né? Então, tudo que é elemento terra, ele traz esse centramento, esse aterramento, ou seja, eu preciso realizar no aqui e agora. Então, vamos carta por carta agora. Vocês viram que tem uma sequência, exatamente, né? E aí, todos os arcanos menores, o que isso quer dizer? Que depende muito mais de mim do que de qualquer evento externo, né? É de mim para o mundo. E aí a gente começa com 6 de ouros. O 6 de ouros é a carta da partilha, mas nem sempre essa partilha ela é exatamente equalitária, né? Porque um dá e o outro recebe. E às vezes existe um desequilíbrio aí. Eu espero receber mais do que o outro me dá, ou o outro dá, ou eu sou a pessoa que dou, né? E dou mais do que eu quero receber, e aí também vai existir um desequilíbrio. Então, o 6 de ouros primeiro te convida o quê? Lembra aqui das nossas intenções com o oráculo das fadas, da transformação, e que eu falei que a gente precisa fazer algo diferente para que algo diferente surja na nossa vida? Então, é isso. Então, o 6 de ouros, ele vem pedindo essa atenção aí para olhar para esse equilíbrio entre o dar e receber na sua vida, tá? A gente começa por aqui. Então, assim, eu não posso nem dar demais, nem dar de menos. Eu não posso querer só receber, mas eu também não devo ser aquela pessoa que diz, nada precisa, eu nunca preciso de nada, nem de uma ajuda, porque, de novo, tá, gente, assim, não se trata só de dinheiro, se trata de tudo, né? De eu receber amor, de eu receber carinho, de eu receber ajuda. Então, é tudo que acontece nesse mundo físico, mas não necessariamente que precisa envolver dinheiro, mas que também envolve dinheiro, lembrando que tudo é importante. Então, olhar, né, para esse equilíbrio. Como está esse equilíbrio entre dar e receber na sua vida? Seja nas suas relações, seja no seu profissional, seja de você com você mesma. Então, reflete aqui. Aí a gente vem com o 7 de ouros, né? O 7 de ouros, ele é a carta da colheita. E engraçado que esse deck eu escolhi, né? Porque tem toda uma questão da simbologia, então além do que eu tô falando aqui para vocês, quando vocês batem o olho na carta, por isso que eu gosto de mostrar também, vai trazer uma sensação, né? O tarô, ele é completamente simbólico. Então, e tem várias interpretações, dependendo do deck de tarô que a gente usa. E aí, nesse que eu escolhi para hoje, ele é um pouco diferente do outro que eu tenho, que é mais tradicional, que aparece a carta do 7 de ouros, é uma colheita também, tem essas flores com as moedinhas, né? Mas a pessoa tá assim, apoiado numa enxada, olhando para baixo e esperando. Aqui você vê que a atitude já é um pouco diferente, né? Ela já olha para o horizonte, tem um pouco de mágica, esses cavalinhos alados aí, né? Então, o 7 de ouros, ele fala de uma colheita, mas para eu colher eu preciso ter plantado antes, né? Então, traz isso bem. Então, assim, o que acontece? Eu equilibro a questão do dar e do receber,
né? Eu começo a semear aquilo que eu quero para minha vida e um tempo depois essa colheita ela vai acontecer. Só que para ela acontecer precisa do quê? De trabalho, que é o que a carta do 8 de ouros fala para gente. Então a carta do 8 de ouros ela diz que eu não consigo nada sem o meu esforço pessoal. Lembrando que esse esforço não precisa ser árduo, difícil, que me contrarie, né? O servir, quando a gente fala de sacrifício, né, é um sacrifício, é o meu trabalho colocado ali com amor, e não com a conotação que normalmente a gente entende, que é uma coisa penosa, ruim, sofrida, né? Não, o trabalho ele enobrece, né? Mas eu preciso estar fazendo esse trabalho a partir do meu lugar de direito, da minha função. E aí ele deixa de ser pesado, por mais que eu precise da dedicação, ele não vai me esgotar. Então também uma coisa interessante para vocês olharem, né? Independente do trabalho que vocês façam, eu tenho essa sensação de frustração, de esgotamento, provavelmente eu estou ocupando um lugar que não é bem aquele lugar que eu deveria estar. Então, aproveita esse final de ano e já faz essa reflexão, né? Mas sempre lembrando que para eu colher, eu preciso ter o trabalho de semear, de plantar, de olhar, de cuidar da terra, até que esse fruto floresça. Então, o 8 de ouros ele convida para o trabalho. E aí, quando eu faço esse caminho, eu chego aonde? No 9 de ouros, né? Que é uma carta onde eu recebo, é uma carta de realização, que é a transformação que a nossa mensagem das fadas inicial trouxe, né? Então, eu espero que essa leitura tenha sido de contribuição para vocês. Fica aqui o meu desejo de um final de ano muito abençoado, de um 2026 extremamente próspero, cheio de amor, cheio de realização e que a transformação que você tanto deseja chegue na sua vida em 2026. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.